Olá, eu sou Rodrigo Alves Rocha, da turma de Engenharia Elétrica. Meu RA é o 11 42 905, dígito 1. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de relé inteligente para acionamento e monitoramento de motor. A primeira linha do código, eu fiz a inclusão de uma biblioteca para tratamento de LCD. Nas linhas 3 e 4, foi feita a definição das portas analógicas para a entrada do sinal do sensor do motor e do sensor do mancal. Na sequência, na linha 6, tem a definição das portas que vão ser usadas no LCD. Na sequência, das linhas 7 a 15, temos a definição das variáveis. É importante notar que a porta 18 foi utilizada devido ao esgotamento das portas digitais. Então, foi tratada essa porta analógica como digital. Nas linhas 16 a 19, temos as variáveis que armazenam o estado lógico das variáveis ligar, desligar, interlock e falha. Já nas linhas 20 e 21, temos as variáveis de tempo, usadas para a função milissegundos, com o objetivo da contagem de tempo para acionamento do motor. Na linha 22, temos a função setup. É uma função que roda uma única vez e serve para configurar o programa. Aqui foi feita a definição das portas de entrada e saída, bem como atribuição de nível lógico baixo para as saídas K1, K2 e K3. E também para ligar, desligar e interlock. Conforme a especificação de projeto, foi gerado 2 bips de acionamento, foi feita a chamada para o LCD e a exibição das mensagens iniciais. E por fim o bip de finalização desse bloco. Na linha 49, nós temos o início do programa que vai rodar recorrentemente no relé. Das linhas 51 a 54, foi gerada variáveis locais para o armazenamento do valor. Na linha 55, foi chamada a função que controla a temperatura, e na linha 56, foi atribuída uma variável para a função que conta o tempo sem parar o programa. Entre as linhas 58 e 61, temos as condições para acionamento do motor. É preciso que ON tenha nível lógico alto e OFF e LOCK nível lógico baixo para ser satisfeita as condições. Uma vez satisfeitas as condições, é acionada K1 e K3. Das linhas 62 a 69, é zerada a contagem e, uma vez atingido o tempo programado, é colocado K1 e K3 em nível lógico baixo e K2 em nível lógico alto. Das linhas 71 a 78, nós temos o tratamento do botão interlock. Caso ele tenha sido acionado, esteja em nível lógico alto, é chamada a função interlock. Caso contrário, o LED é setado para nível lógico baixo. Nas linhas 79 a 84, é tratada a condição onde se tenta fazer a partida do motor com o interlock ativado. Já nas linhas 86 a 91, temos a condição para desligamento. Então, se o ON estiver acionado, ou seja, o motor em funcionamento, e for acionado para desligar, né? Ou seja, o botão OFF em nível lógico alto, com o intertravamento em nível lógico baixo, é acionada a função desliga. A seguir, eu vou falar um pouco das funções que foram criadas para facilitar a execução do projeto. Das linhas 93 a 100, temos a função BIP.
aonde quando acionada, ela muda a porta D13 para nível lógico alto, acionando um buzzer, e mantém esse sinal por um tempo definido pela função delay. Vou retornando a seguir para nível lógico baixo. Das linhas 102 a 121, foi feita a função que apresenta as mensagens de inicialização no LCD. Foi configurada onde cada mensagem deveria aparecer e um delay para ela poder se manter na tela de acordo com o especificado em projeto. Das linhas 124 a 151, temos a função que configura a temperatura. Foram usadas variáveis do tipo float, para você poder ter acesso a números decimais, seguida de uma função básica para poder retornar a variável com duas casas após a vírgula. E na sequência foi configurado as mensagens para ir para o LCD, tanto do motor quanto do mancal. E temos a análise da condição para verificar se a temperatura está em condição de trabalho normal ou não. Se ela estiver em condição anormal de trabalho, é chamada a função desliga e a função falha. Caso esteja em condição normal de trabalho, é colocado em nível lógico baixo o LED que indica falha e o circuito continua funcionando normalmente. E para finalizar, temos as funções desliga, falha e interlock. A função desliga coloca K1, K2 e K3 com nível lógico 0. A função falha coloca também K1, K2 e K3 com nível lógico 0, mas aciona o LED indicativo de falha. E a função interlock, quando acionada, desliga o equipamento. Chamando a função desliga, que já foi explicada anteriormente, e coloca o LED indicativo do interlock em nível lógico alto. Agora que finalizamos a explicação do código-fonte, eu vou fazer aqui uma breve simulação. Agora, eu vou falar um pouco sobre o circuito e, na sequência, a simulação. O circuito, de uma forma geral, eu usei conexões virtuais para poder facilitar o entendimento. Então, aonde aqui, por exemplo, está marcado como VCC, todas as demais condições, todos os demais pinos que tiverem com a mesma marcação são considerados interligados. Agora, falando do circuito em si, ele é composto por uma fonte de alimentação. Então, a gente tem aqui um transformador abaixador de tensão, né, de 127 para 15, a ponte retificadora com um capacitor estabilizador, um capacitor de filtro, um regulador de tensão 7805 para regular a tensão em 5 volts, com outro capacitor de filtro. Foi selecionado o Arduino como microcontrolador para esse projeto. E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, pode-se observar o circuito de temperatura, do sensor de temperatura do mancal e do motor. Mais abaixo, tem-se os circuitos dos botões de ligar, desligar e interlock, e as representações por LED de K1, K2 e K3, o interlock e a falha. Mais aqui para a direita, o circuito do LCD e o circuito do buzzer, onde foi colocado um LED em paralelo para a gente ter a representação visual de quando o buzzer é acionado, uma vez que esse simulador não emite o som do buzzer.
Fazendo aqui então a simulação, né? Só uma observação importante que, conforme pode ser observado no código-fonte, foi colocado o tempo, né, baseado no cálculo aí com o meu RA, mas por limitações do simulador, às vezes o tempo não bate precisamente com o tempo da programação. Mas então vamos rodar aqui a simulação. Então foi startado aqui, né, os 2 bips, as mensagens estão sendo carregadas aí de inicialização. Na sequência aqui agora ele vai exibir as temperaturas, né, do motor e do mancal, dado por esses dois circuitos. Então agora eu vou dar a partida, né, vou ligar. Então ele já acionou aqui, né, K1 e K3 e vai rodar o tempo para fazer a mudança para K2. Já foi feita a mudança. A gente pode verificar também aqui, né, a variação da temperatura. Se eu aumentar a temperatura de qualquer um deles, ele indica falha, então acendeu o LED de falha do mancal, né? E se eu aumentar a temperatura também, passada do limite do motor, a mesma coisa, aparece a mensagem de erro também. Eu posso acionar o intertravamento, que desliga o circuito. Eu não consigo acionar mais o circuito, né, enquanto ele tiver o intertravamento. Eu posso ligar novamente e desligar. E essas são as funções programadas aí do circuito. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção.